todos, com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, canal Rascunho Teológico. Estou com o tempo meio corrido e atrasei um pouco esses dias o vídeo, não é? Na lição passada nós estudamos sobre o arrebatamento e as teorias que cercam os comentários acerca do arrebatamento. Falamos do pós e do pré-tribulacionista. Hoje nós vamos falar sobre o mesotribulacionista e depois vamos abrir os argumentos, o ensino sobre o que acontecerá após o arrebatamento da igreja, tá certo? Então, nós vamos começar nisso aí. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos, né? Os inscritos que estão aqui no canal da Rascunho da BD são orgânicos, pessoas que gostam do canal. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, tá certo? Vamos voltar ao nosso assunto para ainda o arrebatamento da igreja, mas na teoria, escola de pensamento, aí a teoria de mesotribulacionista. O que é os mesotribulacionistas? Eles acreditam que Jesus vem na metade da grande tribulação. Tem a questão dos 7 anos, 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio Jesus vem arrebatar o seu povo. Os mesotribulacionistas acreditam que ele vem no meio da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio após o seu início. Tem um comentarista chamado William Hodgman, na sua teologia sistemática, especificamente na página 1071, ele vai abrir comentários muito fortes com respeito a isso. Williams, ele é pós-tribulacionista, e diz que de algum modo os mesotribulacionistas é um avanço em relação ao pré, pois não ainda vê a igreja na terra, porque ainda vê a igreja na terra em grande parte do livro, e portanto durante pelo menos uma parte da tribulação. Segundo os mesotribulacionistas, acredita que quando chegar o momento do derramamento da taça da ira de Deus, a igreja será retirada da terra. Por quê? Segundo ele, é vindo o grande dia, o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Apoiado em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 17. A conclusão de que eles chegam, os mesotribulacionistas, é que eles chegam à conclusão que somente na segunda metade da última semana é que a tribulação se acentuará. E como a igreja não foi destinada à ira, conforme está escrito no capítulo 5, versículo 9, todas essas 3 linhas usam esse texto sempre, né? E ele será retirado naquele instante. Então, as ocorrências da primeira metade implicam no tempo denominado aí de princípio de dores. Segundo os pré-tribulacionistas também, e desse tempo a igreja não estará isenta, ou seja, os mesotribulacionistas lembram que a expectativa de Paulo e Pedro, Paulo acreditava que a vinda do Senhor aconteceria nos seus dias, conforme está escrito no capítulo 15, versos número 51 e 52, e Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18. Então, segundo essa visão mesotribulacionista, que é ligada bastante a uma visão da teologia liberal, né? E ao mesmo tempo contava-se com a promessa de que ainda teria muito o que fazer na terra em terras distantes, aliás. Além, ele diz ainda que Jesus, como está escrito em Atos 22, verso 21, diz que: e disse-me, vai, porque hei de te enviar os gentios de longe, né? Paulo também fala da vinda do Cristo, da apostasia do homem, né? O homem iníquo, no caso, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:3, Pedro, ele antevia aí a sua velhice. Então, com base nisso, e Jesus dissera, com base nessa visão que Jesus dissera: na verdade te digo, quando era moço te cingias, e a ti mesmo, e andava onde querias, mas quando fores velho, estenderás suas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu queiras
tu não queiras o melhor. Então, em João capítulo 20 e 1, versículo 18. Duarte Pentecoste, ele faz uma sábia observação aqui nessa visão, quando ele, sobre o modo de que os cristãos primitivos lidavam com essa presença. Em nenhum lugar das Escrituras ensina que a volta seria imediata, mas ensina que com total coerência que tal volta poderia ser esperada a qualquer momento. Né? Então, os mesotribulacionistas sentem-se fortalecidos dentro do seu argumento no fato de que Daniel divide a semana da tribulação no meio. Né? Eles pensam nisso. Né? E ele firmará aí um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, né? E sobre essas asas da abominação virá o assolador, né? E isto acontecerá, e isso é até a consumação melhor, e que é determinado que será o tempo derramado da assolação, Daniel 9:27, não é? E a ocorrência dessa metade a ver com o comportamento, essa ocorrência de metade tem a ver com o comportamento, né, do anticristo em relação a Israel, segundo os mesotribulacionistas. Então, não em relação à igreja. A grande tribulação forma uma unidade, né? Forma uma unidade. E Duarte Pentecoste ainda diz que ele faz uma observação, diz que a igreja ainda se a igreja estiver aqui na primeira parte da semana, ela terá de incorporar os 144 mil que permanecerão na terra durante todo o período. Então a igreja deixará uma parte de sair da terra. Então são as observações. Então, dentro dessa visão mesotribulacionista, considera uma das mais fracas que existe, mesmo com um apoio de um grande comentarista, como o William Hodgman, mas todos são falhos, e assim sucessivamente. Então, essa visão mesotribulacionista trabalha em cima dessa questão, e assim sucessivamente. Agora nós vamos trabalhar com a questão: o que acontecerá, quais acontecimentos que haverá depois do arrebatamento da igreja. Primeiro nós temos o tribunal de Cristo, depois, na ocasião, nós teremos também os princípios, o tribunal de Cristo, ou melhor, vamos trabalhar isso aí sobre. Depois tem a boda do Cordeiro, e nós vamos trabalhar essas propostas agora, ok? O que acontecerá, quais os acontecimentos depois da grande tribulação. Existem dois acontecimentos relatados na Bíblia, dentro do significado escatológico, dos quais a igreja tomará parte após o arrebatamento. Quais? Primeiro, o tribunal de Cristo, e segundo, as bodas do Cordeiro. Na verdade, cabia um vídeo só dessas duas, um vídeo de cada uma. Vamos tentar resumir aqui, tá certo? Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 1 Coríntios, capítulo 5, deixa eu achar uma Bíblia aqui. Bíblia que não falta, mas pega aqui a estudo pentecostal. 2 Coríntios, capítulo 5, vai nos dizer versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. Vamos ver o que está escrito. E como estamos em aula, é bom ler os textos para nos embasarmos, verso 10, diz assim, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, também em Romanos, Paulo vai fazer menção em Romanos, no capítulo de número 4, verso 10, 14, verso 10. Romanos 14, verso 10. Vamos ver, está bem próximo aqui. Paulo diz assim: mas tu, que julgas teu irmão, ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos hão de comparecer
ante ao tribunal de Cristo. Então, é só para embasar o argumento aqui sobre o tribunal de Cristo, ok? Esta última passagem de Romanos, né, a leitura correta seja o tribunal de Deus, né, seria o claro. Então é declarado que todos os crentes serão examinados diante do Filho de Deus, isto é, está explicado com maiores detalhes. Vamos ver isso também em 1 Coríntios capítulo número 3, no seu verso 9 a 15, né? O assunto de tamanha seriedade exige muito cuidado, né? O tribunal de Cristo. Qual é o significado do tribunal de Cristo? Existem duas palavras para tribunal, né? No Novo Testamento nós temos a primeira, que é criterion. Criterion aparece lá em Tiago capítulo 2, verso de número 6, e em 1 Coríntios 6, versículo 2 e 4. Né? De acordo com Thayer, com o comentarista, essas palavras significam instrumento ou por meio, ou meio de pôr à prova o julgamento de qualquer coisa. Então, a lei pela qual alguém será julgado, ou julga aonde o julgamento é feito, ou local, aliás, onde o julgamento é feito. Né? Então, o tribunal de juiz, por exemplo, a banca de juízes, né? Joseph Ungar, né? Dentro do seu comentário, ele vai falar que a palavra se refere ao perdão ou critério pelo qual o julgamento era dispensado no local onde o julgamento era realizado. A segunda palavra é bema, que é bem conhecido, né? A respeito da qual Thayer também diz que em relação a esse assento oficial de juiz, bema significa cadeira, assento oficial de um juiz, segundo o que está escrito em Atos capítulo 18, no seu verso 2 e verso 16. Então, assento do julgamento de Cristo, não é? Lá em Romanos capítulo 14, verso 10, nós já lemos. Então a escritura se assemelha a esse trono, ao trono de Herodes, que construiu um teatro lá em Cesareia, né? E ao qual ele estava para assistir os jogos, sentava ali, usava para assistir os jogos e fazer os seus discursos. Com respeito ao significado, né, um comentário chamado Plumer, ele vai escrever dizendo que Bema é o tribunal, ou seja, uma basílica para pretor, como corte de justiça, ou seja, um acampamento militar, também era traduzido assim. O comandante administrava a disciplina, né, e dirige-se aí às tropas, né, que eram ligadas a essas demandas, segundo o comentarista Plumer. Então, segundo Plumer, ele diz que era um tribunal, uma plataforma no qual se colocaria o assento, né? Assento aqui está como selar, com 2 L, né? O assento oficial que presidia. Na Septuaginta, bema comumente significa plataforma ou andaime em vez de assento. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 4, aparece esse tipo de utensílio. No Novo Testamento significa geralmente assento, mas em alguns trechos significa também uma plataforma da qual o assento é colocado, ou seja, no Areópago, por exemplo. Bema era uma plataforma de pedra, por mais afeiçoado que Paulo disse. No canal Israel com a Aline mostrou como era aquela cadeira, né, na sinagoga antiga e também no Sinédrio. Ela, em um dos seus vídeos, ela mostrou lá a cadeira com ainda de pedra, né? Então, era quem se afeiçoasse fosse a metáfora de militares, né? Então, segundo Plumer, ele vai trabalhar, ele diz que se Paulo gostasse de comparar isso à vida cristã, a uma guerra. Então, é pouco provável que ele estivesse pensando aí no tribunal militar, segundo Alfred Plumer, certo? E assim vamos para frente. De acordo com Harrison, nos jogos gregos de Atena, a velha arena tinha uma plataforma elevada da qual se assentava o presidente e o juiz da arena. De lá ele recompensava todos os competidores, e lá ele recompensava todos os vencedores. Era chamado de Benta, ou assento de recompensa. Benta, não Bema, certo? Esse, no caso desse assento aqui,
dos assentos de jogo. Nunca foi usado em referência como assento judicial. Louis Salles Harrison vai trabalhar isso no julgamento de Cristo, na sua obra, né? Desse modo, associa-se a palavra à ideia de proeminência da antiguidade, autoridade, honra ou recompensa. Não é a ideia de justiça e julgamento. A palavra que Paulo escolheu em referência ao local diante do qual ele dará acontecimentos, ele prever o seu caráter. Na ocasião do bema de Cristo, ou seja, o acontecimento que é descrito imediatamente após a translação da igreja para fora da esfera terrestre. Existem várias considerações que apoiam essa ideia. Por exemplo, em primeiro lugar, de acordo com Lucas 14, verso 14, a recompensa está associada à ressurreição. Visto que, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 17, a ressurreição é parte fundamental da translação. O galardão deve ser a parte desse plano, não é? E a segunda opção é que quando o Senhor retornar à terra para reinar, a noiva é vista como recompensada. Isto é observado lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 8, né? Em que a justiça dos santos, que é plural aqui, justiça é o mesmo que atos de justiça, não pode se referir à justiça imputada de Cristo. Isto é, a porção do crente, mas dos atos de justiça que sobreviveram aos exames e tornaram a base do galardão. Terceiro, em 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 5, e 2 Timóteo 4, verso 8, e em Apocalipse 22, 12, né, o galardão está associado com ou aquele dia, ou quer dizer, ou o dia que ele vier para os seus. Desse modo, devemos notar que o galardão da igreja acontecerá entre o arrebatamento e a revelação de Cristo à terra. Não é? Depois nós vamos ver o lugar do bema de Cristo, a ocasião do bema de Cristo e agora o lugar do bema de Cristo. Não é preciso destacar, nós já distinguimos aqui o que é bema, né? E agora vamos trabalhar quando Cristo usar. Né? Não é preciso aqui destacar, fazer esse exame, e deve se realizar aí na esfera da região celeste. Né? Paulo, no capítulo 4, verso 17 de Tessalonicenses, diz que seremos arrebatados entre as nuvens para encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 17. Visto que o bema segue a translação, os ares deve ser o seu palco. Isso também é apoiado por 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 8, em que Paulo descreve o acontecimento que ocorre quando o crente deixar o corpo e habitar com o Senhor. Desse modo, isso deve acontecer na presença do Senhor na esfera dos lugares celestiais. Depois tem o juiz do bema de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, como já dissemos, deixa claro que esse exame é conduzido diante da presença do Filho de Deus. Né? Em João 5, 22, declara que todo julgamento foi confiado às mãos do Filho. Né? O fato de que esse acontecimento, que é citado em capítulo 4, verso 10 de Romanos, diz que o tribunal de Deus, ou seja, mostraria que Deus confiou o julgamento nas mãos do Filho. Né? Então, dentro da escatologia bíblica, nós temos esses fatores interessantes. Lembrando que estamos falando agora dos acontecimentos após o arrebatamento. Estamos falando do tribunal de Cristo. Os participantes do bema, quem são? Pouca dúvida não se tem sobre o bema de Cristo em relação apenas aos crentes. O pronome pessoal na primeira pessoa ocorre tão grande frequência lá em capítulo 5, verso de número 1 a 19 de 2 Coríntios, que não pode ser desprezada. Apenas os crentes poderia ter casa não feita por mão de homens eterno no céu. Apenas um crente poderia experimentar a mortalidade, ou seja, absorvido pela vida. Apenas um crente poderia experimentar o trabalho de Deus, nos quais ele preparou isso, otorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Apenas um crente poderia ter a confiança de que, enquanto no corpo,
estamos ausentes do Senhor, apenas um crente poderá andar por fé e não pelo que vemos. Então tudo isso é voltado para os cristãos. A base da avaliação do bema de Cristo. Como vamos trabalhar isso? Devemos observar cuidadosamente que a questão aqui não é verificar se o julgamento é ou não crente. A questão da salvação não está considerada aqui. Não é considerada aqui. Ou seja, a salvação é ofertada ao crente em Cristo e que livrou-se perfeitamente de todo julgamento. Então, trazer o crente para o julgamento do pecado, quer de pecados anteriores ou novo, quer de pecados desde o novo nascimento, quer de pecados não confessados, é negar a eficácia da morte de Cristo. Então, se você se confessou e deixou, acabou, está perdoado. Agora não pode ficar brincando. Segundo o comentarista Arthur Pridham, ele dentro das suas notas diz que um santo nunca mais será julgado pelas suas iniquidades naturais ou herdadas, pois já está legalmente morto com Cristo. Então não é mais conhecido ou tratado como base em sua responsabilidade natural. Ele estava sob condenação de uma herança natural de ira, e nada de bom tinha sido aí descoberto na carne, mas sua culpa foi eliminada pelo sangue do seu Redentor. Ele é perdoado, livre e justamente por causa do seu Salvador. Isto é, justificado pela fé e é apresentado perante Deus no nome e pelos méritos do justo e a sua nova e sempre bendita condição de aceito. O Espírito Santo, ele é selo vivo e é testemunha pela sua própria conta. Então, não poderá entrar em juízo, uma vez o crente salvo em Cristo, uma vez confesso, Deus não fica brincando com o crente de ping-pong. Agora, aquele negócio, não pode, tem que vigiar, tem que ter cuidado, porque para estar no tribunal de Cristo precisa estar limpo. Tudo isso aqui não tira a santidade contínua. Nós precisamos ser continuamente, não é uma vez salvo para sempre, isso não existe. Então, todo esse plano está relacionado à glorificação de Deus pela manifestação da sua justiça no crente. 2 Coríntios capítulo 4, verso 10. Um comentarista chamado Kelly, ele diz assim: mais uma vez, não é questão de recompensa como está em capítulo 3 de 1 Coríntios, verso de número 3, verso número 8 e 14, mas da retribuição do governo do justo, de acordo com o que cada um fez de bom ou ruim. Isto abrange todos, os justos ou os injustos. Então é para a glória divina que todos o trabalho foi feito pelo homem e deverá permanecer como realmente é perante aquele que é ordenado por Deus como juiz de mortos e de vivos. William Scaly, dentro do seu comentário sobre Coríntios, quando ele vai fazer o comentário de 2 Coríntios, tá certo? Na sua página número 95. Muito bem. O resultado do exame do bema, no capítulo 3, verso 14 e 15 de 1 Coríntios, tem uma declaração que examina, que diz que o exame terá duplo resultado, ou seja, o galardão recebido e o outro perdido. Então, um recebe e outro perde. O que determina se alguém recebe ou perde o galardão é a prova pelo fogo, pois Paulo escreve isso: manifesta se tornará a obra de cada um. A mesma palavra usada lá em 2 Coríntios 5,10, quando é usada também, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelado pelo fogo, ou seja, a obra de cada um o próprio fogo provará. 1 Coríntios 3,13. Então, essa declaração é evidente que o primeiro lugar são as obras do crente que estão sendo examinadas. Além disso, vemos que o exame não é um julgamento baseado em observação externa. Não, pelo contrário, é um teste que apura o caráter e a motivação interna. Todo o propósito de uma prova do fogo é identificado e é destrutivo e é indestrutível. Vai identificar o que é destrutivo e o que é indestrutível, certo?
Então, nós, para garantir tudo e contra o que tudo isso, né, para garantir, é possível que vamos observar que sofrer por uma perda significa perder a salvação. Paulo acrescenta que esse momento será salvo, esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Então, haverá um galardão pela obra demonstrada, indestrutível, pela prova de fogo. O Novo Testamento aponta 5 áreas em relação às quais as mencionam especificamente o galardão. Primeira área é a coroa incorruptível, pois os que obtiverem a vitória sobre o velho homem receberão a coroa incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. A coroa de alegria. Todos os ganhadores de almas receberão a coroa de alegria. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 19. Nós temos também a coroa da vida para os que suportam a provação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Nós temos a coroa da justiça para os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 8. E nós temos aí a coroa de glória para os que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. Meu Jesus, que bênção. Essas passagens, ela parece revelar as áreas que as recompensas serão concedidas. Então, o alvo da natureza das coroas ou recompensa é sugerida pela palavra traduzida como Stephanos, ou seja, o comentarista Mylon diz que é usado como referência de coroa da vitória nos jogos de atléticos, o ornamento festivo, a honra pública concedida por um serviço notável ou um valor pessoal e assim sucessivamente. Nós vamos observar que dentro desse contraponto do diadema, que é a coroa, não devemos confundir as palavras só porque nosso termo coroa traduz ambas as palavras, tanto coroa como diadema, tá certo? E depois nós vamos aí, o outro acontecimento é as bodas do Cordeiro. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu vou tentar resumir aqui. Muitos trechos do Novo Testamento, ele faz essa relação entre Cristo e a igreja. Ele revela que Cristo usa da figura de noivo e de noiva. Então, essa translação da igreja, Cristo aparece como noivo que leva a noiva consigo, para se relacionar com o que foi prometido, que seja consumado, os dois se tornem um. A hora da boda, como é isso? É revelado nas Escrituras como algo que ocorre durante a translação da igreja, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Antes do arrebatamento, a igreja ainda aguarda essa união, conforme Apocalipse de número 17, de número 19, capítulo 19, verso 7. As bodas já terão ocorrido na segunda vinda, pois a declaração são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, o templo que é um templo auristo, dentro do grego, que é Etlen, é traduzido aí como por chegada, que significa ato concluído, mostrando que as bodas já foram consumadas. Então, esse casamento parece seguir os acontecimentos do bema de Cristo. Assim que termina a questão do tribunal, já vem a questão das bodas, visto que quando surge aí a igreja, parece adornada com os atos de justiça dos santos, com que só pode se referir às coisas que foram aceitas no tribunal de Cristo. Desse modo, já passou pela limpeza lá do tribunal, e quem está aqui agora é só gozar dos benefícios que Deus preparou. Então, as bodas devem ocorrer entre o tribunal de Cristo e a segunda vinda. Depois nós temos também o local das bodas. Só pode ser o véu, visto que se segue ao tribunal de Cristo, demonstrando os acontecimentos celestial. É visto quando o Senhor retornar. Então a igreja virá nos ares, conforme Apocalipse, capítulo de número 19, verso 14. Então as bodas devem ocorrer no céu. Nenhum outro lugar seria um lugar adequado para um povo celestial, conforme Filipenses, capítulo 3, verso de número 20. Quem são os participantes das bodas? As bodas do Cordeiro constituem-se num acontecimento que evidentemente inclui a Cristo e a igreja, que será
mostrado mais adiante, quando vem em Daniel capítulo 12, verso de 1 a 3, Isaías capítulo 26, verso 19 a 21, que a ressurreição de Israel e dos santos do Antigo Testamento não ocorrerá até a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20, verso 4 e 6, esclarece que os santos da tribulação também não ressuscitarão até aquele dia, embora fosse impossível eliminar esse grupo da posição de observadores. Eles são ocupados, eles não ocupam a posição de participante do acontecimento que entre si. A esse respeito, parece necessário distinguir aí as bodas do cordeiro, as bodas do cordeiro e da ceia do casamento. Ou seja, a boda do cordeiro se refere particularmente à igreja, que ocorre no céu. A ceia do casamento inclui Israel e ocorre na terra, conforme Mateus capítulo número 22, verso de 1 a 14, que coaduna com Lucas capítulo número 14, verso 16 e 24, e concorda com Mateus capítulo de número 25, versículo de 1 a 3. Então, trechos em que Israel aguarda o retorno do noivo e da noiva, a festa e a ceia é localizada na terra e tem referência especial a Israel. Já a ceia do casamento tornar-se-ão uma parábola, todo o período milenial, o qual Israel será convidado durante o período tribulacional, e assim sucessivamente. Baseado nesse contexto, nós vamos ficar por aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe. Na aula, na próxima aula, nós vamos estar dando continuidade aos temas escatológicos. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. 5, 4, 3, 2, 1